Olá, rapaziada do São Paulo da Depressão. Voltamos. Eu achei mais prático pra mim começar a fazer jogo ou fazer vídeo após uma certa sequência de jogos, porque enche muito o saco fazer pós-jogo toda hora. E como o canal não é grande, então foda-se, eu faço vídeo quando eu quero. Aí eu peguei os últimos 6 jogos aí, né, que eu não fiz vídeo pra poder falar com vocês, comentar um pouco sobre as últimas semanas do grandioso Tricolor Paulista e... Enfim, se inscrevam aí, compartilhem o vídeo, comentem, tamo junto. Hoje eu tô tomando na caneca, né? Lá ele, não na minha garrafa de água, mas tem suco de uva. Não sei se dá pra mostrar o suco de uva. O filho da puta do vizinho tá começando a furar de novo. Eu demorei pra gravar porque o cara tava furando. Eu tô levando no caneco. Enfim, vamos lá, né? O São Paulo nos últimos 6 jogos, né? Tivemos a maravilhosa sequência de péssimos resultados, assim. Péssimos mesmo, porque nos últimos... Eu acho que já nos últimos 8 jogos, na verdade, a gente não tem um jogo bom. Um jogo onde a gente fala... Na verdade, eu acho que não tem um jogo bom de verdade desde o jogo contra o Corinthians no 3-1 no Paulistão. Eu acho que ele foi o último jogo bom do São Paulo. Mas... Hoje em dia a gente liga a TV pra ver o São Paulo e fica desesperado, né? A gente fica tipo meio... Cara, será que vale a pena eu perder o meu tempo vendo esse jogo? Porque o jogo é muito ruim. O futebol desempenhado pelo time é tenebroso de ruim. Enfim, vai ter gente que vai defender os Beldia, tem gente que vai defender os Guerreirinhos, tem gente que vai falar que... Vai dar 1 milhão de desculpas pra continuar protegendo o técnico, o jogador e diretoria. E eu falo, eu acho que desses maus resultados, o menos pior são os jogadores. Eu boto muito a culpa em diretoria e Zubeldia. Mas enfim, vamos falar dos jogos, né? A gente teve 6 jogos contra o Libertad. Eu vou fazer pela ordem do mais antigo para o mais recente. Foi o São Paulo contra o Libertad, 1-1. Foi aquele jogo, foi o penúltimo jogo, se não me falha a memória, da fase de grupos da Libertadores, que a gente jogou em casa, né? E o Alisson foi expulso no comecinho. E aí, lá pros 70 e pouquinho, o Libertad fez um gol lá no São Paulo e... botou um desespero, né? Porque a gente, em tese, se ganhasse, se empatasse, estava classificado para o mata-mata, mas se ganhasse, já garantia a vaga direta como primeiro colocado, garantia o primeiro lugar, né? E poderia poupar jogador, né? Na última rodada, podia fazer um time super misto, né? Mas a gente, enfim, saiu perdendo. Aí no finalzinho teve o gol salvador que eu fiz, né? O Luca, que meu nome é Luca Takashi, pra quem não sabe, né? Enfim, foi um gol mais bonito dele, né? Que ele pegou da ponta esquerda, deu um drible lá, deixou os caras de... Eu ia falar um termo meio feio, mas... Deixou os caras, né, na merda ali, né? E ele conseguiu, finalizou muito bem. Ele falou que ele... Cara, eu fechei o olho e chutei. E lógico, ele passou de 2 caras cortando e falou... Foda-se, vou chutar. E fez um puta golaço, teve personalidade, coisa que o time inteiro não teve naquele jogo, na minha opinião. O Alisson fez uma expulsão... Teve uma expulsão ridícula, na minha opinião. Mas que facilmente depois poderia ter tido um expulso do Libertad. Que o cara teve um lance igual do Arboleda. Teve um lance igual do Alisson, né? No caso, o jogador do Libertad fez uma falta no jogador do São Paulo. Só que não foi expulso. O técnico... desculpa, o árbitro não teve o mesmo critério. Então, enfim. Aí depois teve o São Paulo e Grêmio. Eu comprei ingresso pra ir pra esse jogo. Mas minha namorada passou mal. Gastei dinheiro à toa. E não fui no jogo. Porque ela quis ser minha companhia, né? E a gente saiu de novo perdendo, né? Foi um gol bizonho do Grêmio. Todo mundo da zaga cagou, todo mundo. O menos culpado foi o Rafael. Pelo que eu me lembro, né? Porque o jogo faz um tempo, né? E... o Arboleda empatou o jogo de cabeça, né? Pra variar. E teve um gol de pênalti do Luciano. Um gol de pênalti esse, né? Que foi contestado na época, né? Teve uma repercussão negativa, né? Porque falaram que nesse pênalti quando o André Silva fez o gol, né? Falaram que não foi pênalti, né? Falaram que foi um pênalti mal dado pro São Paulo. Que o jogador do Grêmio não fez falta. Cara, foi uma puta de uma falta. O cara dá uma porrada na coxa do Luciano. Só que o vídeo que a gente viu na televisão, né? Barro que mostrou, né? No dia seguinte a gente teve um acesso melhor. O cara vem dar uma no Luciano cai. Pô, não tem explicação. É que o lance que acho que foi mostrando no VAR na época
Foi um lance meio esquisito, então parece que o Luciano meio que deu uma cavadinha, assim. Quando eu digo cavou o pênalti, né? Cavou uma falta. Mas eu lembro que não foi isso. E realmente foi pênalti pro São Paulo. Depois teve um pênalti que era pra ter dado para o Grêmio, que o Pablo Maia fez uma cagada na área. Ele fez pênalti mesmo. Eu lembro que acho que ele deu assim no jogador do Grêmio. E o juiz não viu, nem o terceiro, quinto, quarto árbitro, o árbitro atrás do gol não viu e não deu pênalti pro Grêmio. Mas a gente, por sorte, saiu com 2-1, sendo que o time do Grêmio entrou pra não ganhar. Entrou pra não ganhar. O time do Grêmio entrou pra não perder. Time que entra pra não perder, o time que entra pra não ganhar. Quando eu fiz aquele gol no comecinho, nossa, os caras, o time do Mano Menezes, né? 50 volantes, 50 defensores. Foi uma benção, né? O José Mourinho brasileiro, Mano Menezes, né? O James Hetfield brasileiro. E tivemos sorte. Mas agora também o Grêmio já tá, até passou o São Paulo na tabela, né? Não faz diferença nenhuma. Aí depois a gente teve o jogo de volta contra o Náutico. Foi um jogo horrível também, cara. Não tem nenhum jogo bom. A gente fez um gol logo no começo. Os 2 gols logo no começo do primeiro tempo. Já achei que ia ser uma puta de uma goleada. São Paulo podia ter, mano, abrido facilmente 4 gols no placar. No primeiro tempo, eu digo, tá? E no segundo tempo fazer um misto. Colocar só gente X pra jogar. Descansar os guerreirinhos mais importantes, já que reclamam tanto de lesão e calendário, né? Aquela coisa louca. E Só que não, né? O São Paulo não aproveitou as chances que teve no primeiro tempo, além desse único gol, eu confundi, né? O São Paulo abriu o placar no começo com o Luciano, aí no final do segundo tempo, mais pro final do segundo tempo, o Rodriguinho fez o gol. Eu confundi, perdão. Enfim, o São Paulo podia ter feito 3, 4 gols no primeiro tempo, não aproveitou. No segundo tempo também teve mais chances, não aproveitou, então teve que gastar a galera. Por que eu digo isso, né? Porque o São Paulo teve um expulso no primeiro tempo, que foi o Ferrarese. Fez uma cagada enorme. Pelo menos ele foi macho, admitiu no dia seguinte que fez erro, que errou, né? Foi burrice dele. E tá tudo. Eu gosto quando o cara admite, né? Tipo, ele não vem com aquela nota falando, né? Nota escrita pela galera do marketing dele, falando assim: eu entro com muita vontade em campo, às vezes essas coisas acontecem, é muita vontade de ganhar. Não, ele falou assim: gente, fiz merda, eu errei, a culpa foi minha, desculpa. E o São Paulo não aproveitou, então não pôde descansar ninguém, teve que ficar jogando com a menos, o gramado tava pesado, tava chovendo, tava quase que alagado, o bagulho tava feio. Enfim, aí o Rodriguinho fez um gol bonito, né, ele entrou no segundo tempo. Aí lá pro final do segundo tempo, o jogador do Náutico fez um gol, aí, cara, pressão do Náutico por 5, 6 minutos, mas o jogo acabou e fomos pra casa, né. Por sorte, não foi pros pênaltis, prorrogação. Eu não lembro se é pênalti ou se tem prorrogação antes na Copa do Brasil. E São Paulo Futebol Clube. Aí vem pra mim, acho que o pior jogo dessa sequência, né? Desses 6 jogos que a gente vai comentar aqui no vídeo. Foi o 2-0 do Mirassol lá no Morumbi. Eu acho esse jogo, assim, cara, deprimente. Porque mostra o quanto o São Paulo, para enfrentar times minimamente arrumados, né? Porque se a gente pega o Náutico, pega os times da Libertadores, foda-se, é tudo mesmo nível, e a gente não sofre. São times que são abaixo do Mirassol, eu acho isso impressionante. Porque o Mirassol tem planejamento, o Mirassol tem CT, o Mirassol tem estádio, o Mirassol tem time arrumado. Não é time bom, é time arrumado. Que é o que, jogador por jogador, nosso time é melhor. Mas o plantel do Mirassol é muito melhor, no questão equilibrado, como o time se organiza. Mas Takashi, o time deles não tem Libertadores, não tem competição internacional para jogar. Foi, daí? Que coisa teve com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles ainda jogam o estadual deles, eles jogam a Copa do Brasil, eles jogam o brasileiro. Então, assim, o time deles é equilibrado, bonitinho. O São Paulo tinha. Isso não é desculpa pro São Paulo, porque o São Paulo tem que ter time equilibrado para jogar todas as competições bonitinho, sem ficar tendo que depender de resultado, depender de gol milagroso no final, né? Tem que ter organização, coisa que não tem na diretoria, nem no time, nem no Zubeldia, a não ser que aquele cara é todo desorganizado, né? Que ele comemorar gol de virada no colo dos jogadores, né? Assim, numa virada de brasileiro. Nossa, eu acho esse cara ridículo às vezes. É um desmiolado ele, sei lá. Tem que passar com um psicólogo aquele cara. Que aí toda hora ele é expulso e vem o auxiliar dele que é pior que ele. Eu não aguento mais esse cara. Nossa, já tô de saco cheio. Então esse jogo do Mirassol provou quanto o time de São Paulo é ruim, né?
é ruim, é mal organizado, ataca mal, defende mal, é burrice, né? Coisa atrás de coisa. E tomou um gole de suco de uva. É ruim mesmo, é ruim, cara. É zoado. Esse jogo pra mim mostrou o que o São Paulo tem de pior. Um time minimamente organizado. Minimamente organizado. É um time um pouquinho melhor. É um time que tá brigando no meio da tabela tranquilamente, que no caso é o Mirassol. E teve a lei do ex do Reinaldo, né? O Reinaldo fez um gol de pênalti no segundo tempo. Foi bem mais pro final do jogo. E teve viúva do Reinaldo, assim, eufórica, né? Porque o Reinaldo fez o gol, né? Mostrou carinho, pegou na bandeira do São Paulo, fez reverência, né? Chupou a bola do Júlio Casares. Nossa, eu não suporto o Reinaldo. Teve as viúvas que falaram, olha como ele tem amor pelo clube. É pra puta da palhaçada. Ah! Enfim, aí depois teve o São Paulo e Talheres, né? Talheres, não sei. Caguei. Que o Sabinão da Massa fez o gol do 1x0. Eu... Sabino é uma resenha. Eu só não lembro se no jogo contra o Talheres a gente saiu perdendo. Eu não lembro se o gol do Sabino foi de empate. Aqui. São Paulo versus Talheres. Vamos ver aqui. Ah, não, o Sabino fez. Lembrei agora. O Sabino fez o primeiro gol. Foi um gol bonito do Sabino, né? Que ele sai assim com a cara sorrindo, assim, tal, pá, me sentindo, sou foda. Se achando o Sérgio Ramos, porque o Sabino tem esses lapsos de se achar um puta de um craque, né? Eu acho ele um jogador ok, por causa que ele é um zagueiro canhoto, né? É difícil achar zagueiro canhoto hoje. Mas ele é bem grosso e ele se acha um punhol, né? E aí depois teve o gol do Tadjeres, um pouco depois, falha de quem? Do Sabino. Sabino é foda, Sabino é do caralho. Eu gosto e não gosto do Sabino. E depois foi uma sequência de jogo ruim, né? Tipo, sequência de São Paulo Futebol Clube, né? O jogo foi horrível até... O jogo foi horrível até o minuto 80 e pouco, que o Luciano faz lá. Os caras do Talheres se enrolaram ali na saída de bola. O time de São Paulo pegou a bola e tocaram, fez uma troca rápida de passos. O Luciano infiltrou e, mano, o Luciano encheu o pé de esquerda. Não sei se foi, acho que foi de esquerda. E fez um baita de um golaço. São Paulo ganhou, garantiu o primeiro lugar no grupo, né? Pra poder ter um sorteio melhor. E é a mística do São Paulo na Libertadores, né? Os milagres do São Paulo na Libertadores. Que esse time tá levando a Libertadores nas coxas, mas tá conseguindo resultado, tá ganhando, tá empatando, tá levando tudo na base do milagre da camisa. Eu acho que o São Paulo na Libertadores é a maior prova de que camisa pesa, entorta varal e pipipipopopó. Então, se a torcida quer se agarrar em alguma coisa esse ano, se agarre na Libertadores, que a gente vai ganhar na base do milagre, porque nós é foda. E é aquilo. O time do Fluminense ganhou a Libertadores em 2023. O time do Fluminense. Tá? O São Paulo tem mais time que o Fluminense nos últimos 4, 5 anos. E o Fluminense ganhou uma Libertadores. Então, se o Fluminense ganhou uma Libertadores, nós também ganhamos a porra da Libertadores. É que eu não gosto do Fluminense. Eu só gosto do Flamengo do Rio de Janeiro. O resto tudo eu odeio. Aí teve agora São Paulo e Bahia, né? Vulgo Domingão agora, né? Acabou de passar. Eu não vi o jogo. Eu não sei por que eu não vi o jogo. O que eu tava fazendo que eu não vi o jogo? Eu não lembro. Eu não lembro. E também eu não consegui ver porque eu acho que passou no Premiere. Eu não tenho Premiere. Eu tenho que ver no Futimax da vida. Tampa da bola e tal, né? Mas o que eu vi, eu peguei os melhores momentos, assisti uns pedaços também. Não vou me esticar muito, porque é um jogo que eu não vi. São Paulo jogou a mesma merda de ser, a mesma bosta que tá jogando. Pênalti burro do Enzo Dias, ele chega atrasado, erra o lance e deixa a perna. Aí foi pênalti pro William José. Foi pênalti pro Bahia, o William José converteu. Antes o William José fez uma lei do ex-dupla no São Paulo, né? Fez um gol de cabeça antes, né? Como também, o zagueiro dormiu. Eu não lembro se era o Ferrarese ou se era o Sabino. O gol de Sabino. O William José sobe meio que sozinho, enche a cabeça, dá quase que um chute de cabeça. Um míssil e faz o gol. Enfim, não tem muito o que me esticar. Aí o Luciano fez um gol de pênalti. É um pênalti que eu achei esquisito. Esquisito. Mas eu digo esquisito que dá no São Paulo, né? Não sei. Eu achei meio questionável, mas também... Eu não entendi o porquê que o árbitro deu pênalti, mas também... Eu não vi motivo pra não dar o pênalti. Eu achei confuso.
Então, faltam 6 gols pro Luciano completar 100 gols pelo São Paulo. Se o Luciano fazer 100 gols pelo São Paulo, eu vou comprar a camisa Luciano 100, 100zão do Luciano. Bom, nesses últimos 6 jogos foram 3 vitórias, uma na Copa do Brasil, uma no Brasileiro e uma na Libertadores. O que isso quer dizer? Nada, o time tá ruim ainda. Teve um empate na Libertadores, 2 derrotas foram no Brasileirão. 8 gols sofridos em 6 jogos. 8. A gente sofreu gol em todos os jogos desses últimos 6, né? No caso, vamos pegar um pouquinho mais longe, né? Acho que nos últimos 8 jogos a gente sofreu gol, né? A gente sofre gol nos últimos 8 jogos. Que eu sei que o 7º jogo em tese é do Palmeiras, porque foi o último que eu fiz jogo. Vamos ver quem que foi antes do Palmeiras. Vamos ver. Porque Palmeiras 1x0. Não, ó. Então a gente tá. O 8º jogo seria o do São Paulo contra a Alianza Lima, lá em Lima, que a gente ficou de 2x0. Então nós estamos a 7 jogos sofrendo gols todos os jogos. São Paulo, né, rapaziada? São Paulo Futebol Clube. Os nossos próximos jogos, né? Agora vai ter a pausa pra data FIFA. Eu achei que essa agora era a data do Super Mundial, mas não é, agora é a data FIFA. Aí vai ter a data FIFA agora de quase de uma semana e pouco, vai voltar, né, o brasileiro, e depois vai ter outra parada para parada mundial. Eu não entendi nada. Enfim, o próximo jogo é dia 12/6, esse mês agora, esse vulgo semana que vem pelo Brasileirão, contra o Vasco em casa. Estarei lá. Porque é dia dos namorados, né? Quinta-feira, dia 12, dia dos namorados. Eu vou levar minha namorada. Por quê? Porque eu quero fazer igual o Pato. O Pato levou a Silvia Berlusconi pra ver Vasco e Madureira no dia dos namorados. Por que eu não posso levar? Eu quero recriar um meme. E como todos sabem, eu sou um grande fã do Pato. Eu comprei essa camisa na época porque eu queria pôr... Não foi essa, foi outra. Eu comprei 2 camisas na época que o Pato... Na segunda passagem que eu queria pôr Pato na camisa. Não botei Pato, só comprei a camisa, mas onde eu ainda vou botar Pato. O que eu derrubei aqui? Não, nada. Enfim, depois do Vasco a gente vai ter... entendi. Vai ter agora a pausa da data FIFA. Agora já estamos, né, no caso da data FIFA. Aí volta de 12/6. Aí para de novo pro 12. Aí para de novo por mais um mês, que é o Super Mundial. E só volta dia 12/7 pelo Brasileiro. A gente pega o Flamengo fora. Sequência difícil, né? Vasco, Bragantino, Flamengo, Corinthians, né? Enfim. Aí depois a gente pega o Bragantino pelo Brasileirão fora. Vou tentar ir nesse jogo com os meus amigos também. Vai ser nosso primeiro jogo fora, assim, do São Paulo. Aí vai ter Corinthians dia 19/7 dentro de casa, né? Vulgo Morumbi, também pelo Brasileiro. É uma sequência difícil, gente. Mas... são 4 jogos, né? Um contra o Vasco, que briga com a gente pra não cair. Flamengo líder, né? Acho que o Flamengo é líder. Acho que o Flamengo é líder ou vice-líder. Acho que o vice-líder é o Cruzeiro. Então, Vasco tá brigando pelo rebaixamento com nós. Flamengo é líder, o Bragantino tá no G6 e o Corinthians que é rival, né? Se o São Paulo for safo desses possíveis 12 pontos, acho que a gente pode conseguir uns 6, 7, né? É realista, né? Pensar em 6, 7 pontos, né? Bom, enfim, meu irmão acabou de chegar, daqui a pouco ele deve bater aqui na porta. Só não abaixa a maçaneta, porque tá com uma camisa apoiada na maçaneta. Eu já vi. Foi mal aí. Enfim, tem essa sequência, dá pra tentar pegar uns 7 pontos aí. A gente pode ganhar do Vasco, né? Aí aquilo é o famoso entrar pra não perder contra o Flamengo, né? Tentar pegar um empate. Quanto o Bragantino, dá pra arriscar ganhar, se jogar de igual para igual. O Corinthians dá pra ganhar porque é em casa. Então, assim, dá pra fazer uns 6, 7 pontos aí tranquilamente. Enfim. Aí tem a questão fora o Zubeldia. Sou totalmente a favor. Pra mim tem que ter o jogo do Vasco. Pra mim o São Paulo já tem que pensar nessa semana de data FIFA em quem vai contratar de técnico. Zubeldia faz o último jogo contra o Vasco. Manda ele embora. Vai ter um mês inteiro de Super Mundial. Nesse um mês que a gente vai ter do Super Mundial, contrata alguém pro lugar do Zubeldia. Roberto Kiel, depois eu converso com você. Deixa... Por favor. Tá fazendo um vídeo? Você quer aparecer no vídeo? Vem aqui dar um oi. Vem por aqui, ó, desse lado.
Vai lá agora, fecha a porta pra mim. Só não desce a maçaneta, tá? Tchau. Meu nome é Roberto. Esse é craque, esse é craque. Futuro, se o André Silva é camisa 10 do São Paulo, ou camisa 9 do São Paulo, ele também pode ser. Vai ser o futuro camisa 9 do São Paulo. Enfim, então retomando o raciocínio, manda o Zubildinho embora depois do Vasco. E já nessa pausa do Super Mundial, já contrata alguém pro cara ter pelo menos 2 semanas pra treinar o time. Quando eu digo quando eu digo pensar em contratar alguém, vocês sabem de que eu estou falando, Hernan Crespo. Não existe, acho que, nenhum outro nome pro São Paulo contratar. Ele tá sem clube. Ele pediu pra ir embora lá do time dele da Arábia. Ele tava de saco cheio. Foi embora. Ele ganhou a Champions Asiática e falou, passa, e foi embora. E é isso, mano. Não tem outra escolha. Porque o time treina a semana inteira e parece que não treinou. O time entra sempre do mesmo jeito. Nunca, nada, o time tá ruim, não muda. E ele continua sem bater na mesma tecla. Aí ele é um desmiolado, que sempre é expulso, sempre faz cagada. E, sim, o que esperar de um cara desse que não passa confiança pra ninguém? Eu não espero nada desse cara. Aí ele vai dar a desculpa de... é o calendário e tem muita gente machucada. O elenco, ele que ajudou a arrumar. Ele que foi pedindo jogador, não sei quem, não sei o que lá. Aí ele ganhou os jogadores que ele quis, né, por assim dizer. Que ele pediu. Ele escala eles torto, errado, pra fazer função que os caras não sabem fazer. Reclama de calendário, mas, cara, todo mundo tem calendário apertado, todo mundo tem elenco com gente machucada. Mas só a gente que pode reclamar, né? Vocês concordam, a diretoria concorda, então assim, não tem desculpa. Todo mundo sofre do mesmo problema, não é só a gente. É isso que me irrita, porque não tem mais desculpa pra deixar ele no cargo. Porque o time não melhora, o time só piora. Desde que ele chegou, o time só piorou. Piorou assim, né? O time teve um pico muito bom com o Zubeldia, até ser eliminado pelo Botafogo. Depois que é eliminado pelo Botafogo, é um declínio. A gente só cai de tão ruim que é. O time não melhora, o time não tem um lapsus de melhora ou lapsus de que vai melhorar, de que eu jogar bem, né? De lapsus de genialidade, não tem. Pra mim já deu, eu não aguento mais. Então assim, a gente tem duas opções, mantém ele e vamos ver no que vai dar. Ou a gente já tenta se reprogramar, assim, já se mexer e vir forte pro segundo semestre, trazendo o Crespo. Eu acho que são os únicos 2 jeitos que a gente pode ver isso. Até porque o Crespo, ele, por exemplo, o Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros e as linhas de 5, né, tal. O time já tá jogando assim. Então o Crespo vai chegar e já vai pegar um esquema mais ou menos que ele tá acostumado. Só vai pôr o dedo dele, por assim dizer. Aí teve umas polêmicas agora com o Júlio Casares, estava de férias, passeando por enquanto o time tava tomando a bunda e tal. Não vou me aprofundar muito nisso. E como eu falei dos jogadores machucados, né, queria destacar, tem o Lucas, né, volta agora depois da pausa do Super Mundial. O Igor Vinícius, teve uma polêmica agora que ele não queria sair do São Paulo quase vendeu ele, só que ele não queria sair do São Paulo porque ele abriria a mão de receber as férias dele, ele queria tirar férias, por isso que ele não saiu do São Paulo. Enfim, o Lucas tem traumatismo no joelho, né, isso depois do Super Mundial. O Igor Vinícius tem um problema na lombar, não sabe se quando volta. Ferreirinha volta depois do Super Mundial, tá com uma lesão no pé, aparentemente uma fraturazinha. O atleta Marcos Antônio, não temos informações de quando ele volta. O Tony Kroos negro tá com uma lesão na coxa. O Juan Trissoldi tá machucado também, problema no joelho, a gente não sabe quando ele volta também, deve ser também só depois do Super Mundial. E tem o Oscar que tá com um problema muscular na coxa, volta só depois do Super Mundial. Então assim, falei, a chance é agora. A chance de mandar o Zubildinho embora é agora. Aproveita. Tem a pausa do Super Mundial, é a pausa que o cara vai se recuperar. Então a gente vai ter um time melhorzinho, se Deus quiser, pro segundo semestre. E fé em Deus, mano. Aí teve o sorteio ontem, né, da Copa do Brasil, onde vai pegar o Atlético Paranaense e na Libertadores vai pegar o Atlético de Medellín, né? Aquele fadídico Atlético Nacional de Medellín que passou a pique em nós em 2016. Aí tem algo curioso, né, na Libertadores, né, o chaveamento. A gente pode pegar ou o Botafogo ou a LDU nas quartas de final. Podemos nos vingar do ano passado. Aí a gente pode pegar na semi final ou Palmeiras ou River. A gente pode
pegar um rival, né, tal, aquela coisa louca, bonita, tal, né. Ou pegar o River, né, que dá um... Eu acho legal pegar times estrangeiros no mata-mata da Libertadores. Dá mais times fortes que o River. Porque dá orgulho, assim, você enche a boca. Nós passamos do River Plate. Então fica uma coisa legal, fica lembrável, né? Pô, você lembra daquela Libertadores de 25, quando a gente eliminou o Botafogo nas quartas e eliminou o River na semifinal? É muito legal. Dá prestígio pra conquista. E aí numa possível final, a gente pode pegar o Fortaleza, a gente pode pegar o Flamengo ou o Inter. E também tem o Racing, né? Que o Racing tá embaçado. O Racing tá ganhando todos os times brasileiros. É impressionante. Seria muito louco ter uma final São Paulo e Inter, né? Pra gente se vingar das finais que o Inter eliminou nós, né? Enfim, rapaziada. Eu acho que eles têm pra destacar, né? Queria dar uma desabafada também, né? Dar minha opinião sobre o Zuba e os nossos confrontos, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores. Cara, eu acho que da Libertadores não tem o que melhorar. Acho que tá bom, né? Tá ótimo, não tem muito o que reclamar, não. Foi bem equilibrado, talvez a gente pudesse pegar um ou outro time aí. Zero diferença, né? Porque os dois lados do chaveamento estão bem equilibrados. Eu acho que tá um pouquinho mais fácil para aquele lado do Flamengo, né? Do Fortaleza, do Inter lá. Mas também tá muito diferente, não. Enfim, podia ser pior, mas tá ótimo, né? Eu acho que todo mundo vai pegar umas pedreiras no caminho aí. Rapaziada, é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Final de semana agora a gente vai gravar um vídeo especial do Manchester United, eu, Tadeu e Igor, né? Fazer uma tier list de jogadores pra mandar embora, jogadores pra vir, jogadores que passaram, né? Enfim, fazer um videozinho mais legalzinho, né? Não só pós-jogo e opinião e desabafar. Muito obrigado, não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar, de mandar um abraço aí. Tamo junto, aqui é São Paulo e é nóis.